Olá, meus queridos, tudo bem? Hoje estamos começando um curso completo de matemática e raciocínio lógico para concursos e vestibulares, tá bom? Então, nessas aulas que nós vamos ter toda quinta-feira, 3 da tarde, eu vou dar todos os assuntos para vocês ao longo desse ano, tá bom? É só você assistir. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara que é o seguinte: a aula que a gente vai colocar aqui, pessoal, ela vai ficar uma semana. Depois de uma semana, essa aula é retirada porque ela vai para a nossa comunidade, que aí é uma comunidade paga, tudo, onde tem lista de exercício, tem outras aulas e tal. Então ela fica uma semana aqui disponível para vocês podem assistir à vontade durante uma semana e depois ela vai para a comunidade e aí ela é retirada do ar. Então, essa aula fica hoje até quinta, na próxima quinta ela é retirada e vem outra aula, que fica mais uma semana, que depois é retirada e vem outra aula e assim por diante, tá bom? Essa primeira aula aqui acho que eu vou deixar no canal aqui do YouTube, tá bom? Mas fiquem sabendo que as outras aulas não ficarão, elas ficam uma semana, depois de uma semana, quando vier uma nova aula na quinta-feira, a aula antiga, a aula anterior é retirada, tá bom? E turma, qual é a ideia aqui com essas aulas? A ideia é que você tenha todos os conteúdos que você precisa para prestar o seu concurso, tá bom? Seu concurso, seu vestibular difícil. Portanto, essas aulas, turma, elas serão completas, elas vão ter que ter todos os assuntos para vocês. Não vou poder ficar fazendo exercício, porque não dá tempo, né? Mas pelo menos toda a teoria vocês vão ter, tá legal? Agora, eu quero deixar uma coisa bem clara. Moçada, tem assuntos que a gente poderia dar de duas formas. Ou a gente dá de uma forma extremamente superficial e tal, ou a gente se aprofunda, porque às vezes o assunto é importante e tal. E a minha ideia é me aprofundar com vocês. Então vão ter aulas que elas parecem um pouquinho mais complicadas e tal, porque realmente a gente tem que se aprofundar. E tem aulas que eu preciso de outros assuntos, que não é o assunto da aula, é o que vai acontecer hoje. Tá? Eu vou dar conjuntos, eu vou começar com conjuntos, que é uma aula simples, é uma aula tranquila e tal, mas ela tem um detalhe que está caindo muito em concursos e que eu preciso citar para vocês. Normalmente se vê isso no colégio, mas se vê superficial e o aluno decora. Mas eu preciso que o aluno entenda isso aqui com profundidade. Tá? Por quê? Porque vai cair esse ano em concurso, vai cair esse ano em vestibular, que a gente já está sabendo. Tá bom? Então essa questão vai pipocar em um monte de lugares esse ano, então eu preciso me aprofundar um pouquinho nela. É claro que é uma questão, um assunto que vai, ele, apesar de ser de conjunto, mas ele pega um pouquinho desse assunto, um pouquinho daquele assunto, e parece meio complicado, mas vamos tentar tornar a coisa da forma mais simples possível. Tá legal? Tranquilo? Bom, PDF da aula, vai ter PDF da aula? Vai. Eu não vou conseguir dar toda a aula de conjuntos hoje, então a gente vai dividir nessa semana e na outra, tá? Então na próxima aula eu dou o PDF completo dessa aula para vocês, tá bom? Tanto dessa como da outra, ou seja, eu vou fazer um esquema completo de conjuntos para vocês e aí eu vou deixar disponível tanto no link da bio lá no Instagram, como vou deixar aqui também embaixo na descrição do vídeo. Tá legal? Tudo bem? Vamos começar? Então vamos lá, pessoal. Deixa eu fazer um comentário. Queridos, eu acredito que a aula, para fluir bem, vocês precisam se sentir à vontade e eu também tenho que me sentir à vontade. Portanto, eu vou beber água, eu vou mudar de lousa. Às vezes eu mudo de lousa, eu gosto de mudar de lousa dependendo do assunto, tá bom? Então não liguem, tá? A aula é mais à vontade possível. Tá bom? Se errar alguma coisa, a gente apaga sem problema nenhum. E queridos, por que eu não estou fazendo uma live? Por que eu estou gravando essa aula? Porque como eu já comentei algum post aí para vocês já devem ter visto no canal do Instagram, eu moro no interior, eu moro num sítio, né? E aqui aparece de tudo, é cachorro latindo, é cavalo passando, é vaca, é galinha toda hora, entendeu? E a luz acaba toda hora, a internet cai porque eu estou no meio de uma floresta aqui. Então cai um galho, cai em cima do cabo de internet, já acabou a internet. Então para não correr o risco de fazer uma live com um monte de problemas, eu gravo a aula, mas eu estou gravando hoje mesmo, quinta-feira de manhãzinha, e para liberar para vocês quinta à tarde. Tá legal? Tudo bem? Bora, vamos lá. Queridos, então
O que nós vamos ver aqui? Nós vamos ver a parte de conjuntos. E o que é importante de conjuntos para vocês? Moçada, olha só. Então vamos lá, vamos ver essa parte de conjuntos. Nossa, eu nem me apresentei, né? Moçada, meu nome é Alfredo, então eu sou o professor Alfredo, tá bom? E eu que vou dar aula aqui para vocês. Então vamos lá. Bom, o que eu preciso saber de conjuntos? Primeira coisa, moçada, o que é conjunto? A gente tem essa noção, né, de conjunto. Conjunto é um grupo de elementos, né? Então, um conjunto é um agrupamento de elementos. É um agrupamento de elementos, né? De elementos. Agora, moçada, eu posso representar esse conjunto de duas formas básicas. Duas formas básicas. É o que cai nas provas. A primeira representação, turma, seria o seguinte. Vamos colocar assim, ó. A primeira representação, que é a mais comum, eu vou representar através de seus elementos. Então, eu vou colocar assim, por exemplo, A, E, I, O, U. Pronto. Eu estou representando através dos elementos, tá bom? Uma segunda representação, pessoal, não muito comum, eu vou colocar ela aqui, mas só para vocês saberem, seria eu representar desta forma vogais. Tá bom? Eu escrevo dentro das chaves o que eu quero. Essa representação é comum, pessoal, quando eu estou explicando probabilidade. Lá é comum a gente colocar assim, né? Mas, de forma geral, quando eu falo de conjuntos, ela não é muito comum, não. E a terceira representação, e essa sim, e é por isso que eu falo que só tem duas, porque para mim a mais importante é a primeira e a terceira, eu posso representar através do diagrama de Euler ou diagrama de Euler-Venn, que seria o seguinte, pessoal, é aquele papinho do balãozinho, lembra? Todo mundo conhece esse balãozinho aqui, ó. Pronto. Tá bom? Então eu posso representar desta forma aqui, através de um balãozinho do diagrama de Euler-Venn. Tá legal? Então o que é importante? Essa primeira e esta terceira, tá bom? A segunda é mais importante no estudo da probabilidade. Bom, legal. Uma vez visto isso, turma, eu preciso saber os elementos básicos de conjuntos, a simbologia básica, tá? Eu acho que esse é um ponto importante. Simbologia. Bom, e quais são os principais símbolos? Bom, aqui nós temos um problema já. Esse é o primeiro problema, onde o aluno se enrosca. Moçada, nós temos dois símbolos básicos, que é o pertence e o não pertence. Tá aqui o não pertence. Opa! Não pertence. E os outros dois que eu acho muito importantes, e eu quero explicar com esses, que é o está contido e o não está contido. O não está contido. Ou seja, quando eu tenho tracinho é não, né, pessoal? Bom, normalmente os alunos acham que entendem esses símbolos, mas quando cai uma questão, o camarada se enrosca com esses símbolos. Por quê? Veja, esses dois símbolos aqui, pessoal, eles são usados quando eu estou fazendo uma ligação, eu estou relacionando um elemento com um conjunto. E esses dois símbolos aqui, eles são usados quando eu estou relacionando, eu estou ligando conjunto com conjunto. Percebeu? Então, olha só. Olha este exemplo que eu vou dar aqui para vocês. Moçada, vamos fazer o seguinte. Primeiro eu vou dar um exemplo bem básico. E depois eu vou complicar, vou colocar um de concurso. Imagina que eu coloco assim, conjunto A, 1, 2, 3. Tá bom?
Bom, como é que eu sei quais são os elementos? Simples. Porque a vírgula indica para mim os elementos, tá bom? Então essa vírgula aqui, ela limita um elemento. Entre essas duas vírgulas eu tenho outro elemento. E depois dessa vírgula eu tenho outro elemento. Afinal, isso é importante? Importantíssimo quando a gente complica o exercício. Então veja, quando eu coloco assim, ó, eu coloco assim, 2 conjunto A. Eu quero que você me use um desses 4 símbolos. Moçada, minha pergunta é, o 2 está no conjunto A? Está, né? O 2 está aqui, né, pessoal? Então o 2 está no conjunto A. Ou seja, o 2 pertence ao conjunto A. Tudo bem? O 2, que não tem chave nenhuma, é um elemento. Legal? Maravilha. Agora, para eu transformar esse elemento em conjunto, eu uso a chave. Então, se eu colocar assim, olha, digamos que eu coloque desse jeito. Veja a diferença. Aqui eu estou fazendo uma ligação, um relacionamento entre um elemento e um conjunto, e portanto eu vou usar esse símbolo. Aqui eu estou fazendo um relacionamento entre conjunto e conjunto. Alfredo, por que esse cara agora é conjunto? Porque eu coloquei ele entre chave. E quando eu coloco entre chave, ele passa a ser um conjunto. Deu para sacar? Então, a minha pergunta é, este conjunto que tem este elemento 2, ele está aqui? Tá, o elemento 2 está aqui. Ah, então ele está contido no conjunto A. Deu para sacar? Pertence porque eu estou ligando elemento com conjunto. Está contido porque eu estou ligando conjunto com conjunto. Eu estou comparando conjunto com conjunto. E por que esse cara agora é conjunto? Porque ele tem chave. Escuta bem isso que eu falei. Por que ele é conjunto? Porque ele tem chave. É aí que o concurso tenta te pegar. É aí que o vestibular tenta te pegar. Aguarda aí. Tranquilo isso aqui, pessoal? Fácil. Tá bom. Então vamos lá. Vamos apagar essa lousa aqui para a gente continuar. Ó. Tá. Moçada, então continuando aqui. Veja. Agora, dá uma olhadinha. Eu vou ver o exemplo 2. E o exemplo 2, moçada, eu vou pegar um que caiu em um concurso público, tá? Ele dá um conjunto A, que é o 1. Eu só vou mudar os números, pessoal. O 2, mas com 2 chavinhas aqui. E o 5. Pronto. Queridos, veja. Ele colocou aquela chave lá dentro para complicar para o aluno. Só para complicar, tá? Veja, a vírgula que vai indicar para mim quem são os elementos. Então, quem são os elementos aqui? O 1, o chave 2 chave e o 5. Percebeu? Então, se eu falar assim para você, o 1 pertence ao conjunto A. É verdade que o 1 pertence ao conjunto A? Sim, porque o 1 é elemento e ele está dentro do conjunto A. Então isso aqui é verdadeiro. Agora veja. O 2 pertence ao conjunto A? Não! O 2 não pertence ao conjunto A, querido. Por quê? Porque os elementos que estão no conjunto A é o 1, o chave 2 chave e o 5. Não tem o elemento 2. Ah, Alfredão, mas esse 2 é parecido com esse. Não, é só parecido, querido. É só parecido. Tá? Se aqui tivesse um gatinho e aqui tivesse um gatinho sem orelha, é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. É parecido, mas não é a mesma coisa. Então esse 2 não tem nada a ver com esse elemento. Conclusão, o 2 pertence ao conjunto A? Falso. Isso é falso, ele não pertence. Agora, se eu fizer assim, olha a confusão. Pergunto ao Senhor, aos senhores, esse treco, o chave 2 chave, é elemento do conjunto A? Sim, é elemento do conjunto A. Olha ele aqui, ó, o chave 2 chave. Ele é elemento. Então eu pergunto, esse cara pertence ao conjunto A? Sim, verdadeiro. Aí você deve estar pensando o seguinte, mas Alfredão, não tem chave. Não devia ser conjunto? Pois é, mas o examinador colocou essa chave para confundir você. Percebeu?
Quando nós colocamos chave, nós transformamos um elemento em um conjunto. Mas este elemento está com essas duas chaves para tentar te confundir. Você entendeu a ideia? Então você tem que olhar para esse cara e falar, não, esse cara aqui é elemento. Esse cara é elemento. Moçada, podia em vez de ser chave, podia ser trovãozinho. Seria mais fácil se fosse trovãozinho. Mas não é trovãozinho. Percebeu o negócio? É aqui então que ele pega. Agora veja. E se eu escrevesse assim, criança? Se eu colocasse assim. Olha só. Como ele está usando o está contido, significa que ele está querendo relacionar conjunto com conjunto. A minha pergunta é, esse cara é conjunto? É o conjunto A. E esse cara é conjunto? Olha, se este cara é conjunto, então esta é a chave do conjunto. E o elemento é o que está lá dentro, é o chave 2 chave. A minha pergunta é, o chave 2 chave está aqui dentro? Sim, este cara é um elemento do conjunto A. Ele está lá dentro. Então, eu pergunto, este conjunto, que as chaves são laranjinha, está contido no conjunto A? Sim, verdadeiro. Deu para sacar, moçada? Cuidado com esse tipo de representação. O cara é malandro. Ele coloca a chave para te enrolar. Então, toda vez que tiver estar contido, você vai pensar da seguinte forma. Se aqui tal está contido, o que vem antes tem que ser conjunto. Se este cara tem que ser conjunto, é porque esta é a chave do conjunto. Tá bom, qual foi o elemento que sobrou? Ah, sobrou o elemento chave 2 chave. Tá bom, chave 2 chave tá lá? Tá, chave 2 chave tá aqui. Ah, então realmente este conjunto está contido no conjunto A. Tá bom? Olha para cá. Ah, ele usou pertence. Se ele usou pertence, quer dizer que o que vem antes é elemento. A minha pergunta é, esse elemento, o chave 2 chave, está no conjunto A? Sim, está aqui. Ah, então isso aqui é verdadeiro. Tá bom? Olha para cá, ó. Ele usou pertence. Então, o que vem antes tem que ser elemento. A pergunta é, o 2, o elemento 2, só o 2, está no conjunto A? Não, não está. Tem um parecido aqui, mas não é a mesma coisa, porque ele tem um treco antes e um treco depois. Perceberam? Por isso que esse cara aqui, o 2 pertence ao conjunto A? Não, é falso. Porque eu não tenho esse elemento 2 aqui. Deu para sacar, queridos? Tudo bem? Legal. Moçada, hoje eu estou bonzinho. Eu vou dar um exemplo 3. Só que antes de dar um exemplo 3, que o 3 é o que mais cai, apesar de ter um erro, é o que mais cai. Eu quero colocar aqui apenas uma atenção. Vamos colocar aqui, atenção. Moçada, tem duas representações que vocês têm que saber. Primeiro, o que é um conjunto unitário? É aquele que só tem um elemento. Fácil isso, né? Conjunto unitário, ele tem um elemento. Um elemento. E o que é conjunto vazio, pessoal? Conjunto vazio. Bom, o nome já está falando, né? Não tem elementos. Ele tem 0 elementos. Tá bom? E o conjunto vazio, moçada, ele é representado por 2 símbolos. Um 0 cortado por um pau, por um traço, ou só chave, sem nada dentro. A chave sem nada dentro é o conjunto vazio. Tudo bem? Legal. Moçada, então visto isto, eu posso dar um exemplo 3, que este é o que cai em concurso, esse é o que cai em vestibular. Apesar dele ter um erro, eu vou explicar para vocês. Moçada, se eu já dado o conjunto A, e eu vou colocar o conjunto A assim, ó. Isto, 1, 2, 2. Queridões, olha que engraçado. Essa questão aqui caiu na FATEC. Essa questão caiu numa prova administrativa de um concurso público. Essa questão aqui, moçada,
já caiu na prova do antigo TTN, o técnico do Tesouro Nacional, que hoje é analista da Receita Federal, tá bom? Essa questãozinha aqui já caiu nessas provas. Só que ela tem um erro. O erro seria o seguinte, pessoal, colocar este símbolo dentro de conjunto, falando que este cara é um elemento. A teoria dos conjuntos, ela não permite isso, tá? Qual o problema? O problema é que no Brasil isso cai direto nos concursos públicos dos vestibulares, então eu sou obrigado a dar isso aqui para vocês, porque se cair você vai ter que acertar, tá bom? Então apesar dele ter um errinho aqui, a gente vai desconsiderar esse erro e eu vou explicar isso aqui. Deixa eu fazer um comentário rápido. Moçada, por incrível que pareça, tem muita coisa que é ensinada em matemática no Brasil, ela tem um erro, ou ela não está de acordo com as normas internacionais de matemática. Isso acontece muito, tá? E isso sempre vira uma discussão. A principal discussão dessas é o zero elevado a zero. Zero elevado a zero, moçada, vamos colocar aqui, ó. O zero elevado a zero é uma briga, porque você aprende no colégio que zero elevado a zero não existe. É assim que você aprende. Mas se você vai fazer uma prova fora do Brasil, se você vai tentar uma universidade fora do Brasil, uma Olimpíada de Matemática, isso não é verdade. O zero elevado a zero, ele existe, não é que não existe. Ele vale 1. Pois é. Eu não vou ficar demonstrando por que zero elevado a zero é 1, porque isso seria uma viagem que não interessa pra gente. Mas essas incoerências, pessoal, acontece muito no Brasil. Esse não é o único erro, tem um monte de erros. Por exemplo, se você chegar para um aluno do colégio e falar para ele, querido, o que é isto? Índice negativo na raiz. Sabe o que ele vai falar? Que não existe, né? Existe índice negativo na raiz, mas no Brasil não se estuda, não tem um livro que fale disso. Conclusão, você não entra nessa discussão, porque se você jogar isso aqui na internet, isso vai virar uma briga, tá? Os caras vão falar que não existe, que não tem no livro do Gelson Iese e tal. E tem coisinhas do Gelson Iese, que é um livro maravilhoso, tá? Mas tem algumas coisinhas que não batem com a matemática que se aprende fora do Brasil. Essa é uma delas. Esta é uma delas. E tem outras, né? Por exemplo, o afixo em números complexos também não é, aquilo lá tem um erro, não é verdade o que está ali. Então, moçada, tem um monte de errinhos. Só que não dá para a gente corrigir esses errinhos, porque não adianta, se cair na prova, os caras vão se basear no que é visto no Brasil. Então eu tenho que dar para os alunos o que é visto no Brasil, tá bom? Então, de novo, aqui tem um errinho, isso aqui não poderia ser um elemento. Mas no Brasil a gente considera que é um elemento, é assim que cai nos concursos, é assim que cai nos vestibulares, tá bom? Mas como é que a gente vai considerar isso aqui, pessoal? Eu falei para vocês que a vírgula determina para mim os elementos, não é? Então, eu tenho aqui 4 elementos. A bola cortada por um pau, o 1, o 2 e o chave 2 chave. Pronto, esses são meus 4 elementos. Tá legal? Então, cuidado. Veja, é aqui que eu quero chamar a tua atenção. Este cara pertence ao conjunto A? Bom, o aluno aprendeu que este símbolo é do conjunto vazio. Só que, como eu estou usando pertence, significa que o que vem antes tem que ser elemento. Então a pergunta é, esse elemento, a bola cortada por um pau, é um elemento do conjunto A? Sim, ele está aqui, ó. Ele está aqui, então é um elemento. Então isso aqui é verdadeiro. Percebeu? Isso aqui não é o símbolo do conjunto vazio. Olha que malandragem. Porque como ele usou pertence aqui, significa que o que vem antes é um elemento. Agora, olha o detalhe. Eu vou até colocar em amarelo. Moçada, o que está escrito aqui? Está escrito o seguinte. Ele quer saber se isso está contido no A. Bom, se isso aqui está contido, o que vem antes tem que ser conjunto. Então esse cara é o conjunto vazio. E o conjunto vazio está contido no conjunto A?
Sim, o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto, pessoal. Cuidado com esse detalhe. De novo, o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. Portanto, isso aqui é verdadeiro também. Ou seja, quando eu uso pertence, significa que o que vem antes é elemento. É a bola cortada por um pau. Moçada, a bola cortada por um pau tá aqui? Tá, sim, ó, é um elemento. Portanto, isso é verdadeiro. Quando eu uso está contido, significa que o que vem antes é o conjunto. Deixa eu olhar. Ah, se isso aqui é conjunto, é o conjunto vazio. E o conjunto vazio está contido no conjunto A? Sim, o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. Cara, faz uma tatuagem disso no peito. O conjunto vazio está contido em qualquer conjunto, tá bom? Tatua no braço, tatua na testa, mas isso é importante. O conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. Tudo bem, pessoal? Deu para entender os 4 símbolos? Pertence, não pertence, está contido, não está contido? Legal. E ainda vimos o conjunto unitário e o conjunto vazio. Vamos continuar? Vamos ver mais símbolos. Agora a coisa dá uma amenizada. Agora fica um pouquinho mais tranquilo, tá bom? Vamos lá. Vamos dar um uau! Pessoal, mais símbolos aqui. Esse aqui, ó, é o símbolo de contém. Contém. E este aqui, ó, não contém. Não contém. Moçada, esse aqui é facinho, tá? Ele é muito parecido com está contido e não está contido. Seria o seguinte, ó. Vamos colocar aqui um exemplo. Exemplo. Eu tenho o conjunto A, 1, 2 e 3, né? E aí eu falo o seguinte, olha só. Comigo aqui. Moçada, vocês concordam que eu posso fazer o seguinte? Olha só. 1 e 2, eu estou fazendo aqui um conjunto, né? 1 e 2, está contido no conjunto A. Vocês concordam comigo? Se eu estou usando está contido, o que vem antes é conjunto. E aqui é conjunto mesmo, né? Tá com chave, tá tudo beleza. Ora, mas eu posso escrever esse cara assim. O conjunto A contém dentro dele o conjunto 1 e 2. Concorda comigo? Então, escrever essa primeira linha ou escrever a segunda dá na mesma para nós. Porque esse conjunto está contido, está dentro do conjunto A, ou o conjunto A contém esse conjunto aqui. Tá bom? É aí que a gente usa esse contém e não contém. Tá legal? Depois, moçada, 2 muito facinhos que todo mundo sabe. É o conjunto união. O conjunto união e o intersecção. Intersecção. Moçada, extremamente fácil, né? União, eu vou juntar os conjuntos, e o intersecção, eu vou colocar apenas os que repetem, os elementos que repetem nos dois. Então, para ficar bem claro isso aqui, eu vou colocar aqui, ó, exemplo. Moçada, eu vou colocar o conjunto A, bem simples, 1, 2, e o conjunto B, 2, 3. Tá bom? Quem seria o A união com B? Moçada, o A união com B é só juntar os elementos. Mas, olha a grande dúvida da moçada. Alfredão, eu vou colocar aqui, ó, 1, 2, 2, 3? Não, porque o 2 repete nos dois. Não precisa ficar colocando ele 2 vezes. Então, coloca apenas 1, 2 e 3. Só isso, tá bom? E quem seria o A intersecção com B, moçada? É o que repete nos dois. O único elemento que repete nos dois é o 2. Então, 2. Acabou. Fácil, né? Esse aqui não tem muita dificuldade, não. Moçada, próximo. Bom, apesar de ser básico, aqui começa a enroscar um pouquinho. Moçada, complemento de A. Complemento do conjunto A. Moçada, aqui nós vamos entrar
no ponto importantíssimo, que é o conjunto universo, que a gente vai colocar assim, ó. Esse U com dois tracinhos em cima é o que nós chamamos de conjunto universo. Conjunto universo. E, moçada, o que é conjunto universo? Conjunto universo é um conjunto de referência. Vamos tentar entender. Moçada, imagina que eu entro numa sala de aula e tem 30 alunos. Então, essa sala de aula é o meu conjunto universo. Se eu pegar 5 alunos aqui, ó, e colocar num saco, por exemplo, e amarrar, tá bom? Sem ar nenhum, eu peguei o saco e coloquei 5 alunos. Este cara, esse saco com 5 alunos, eu falo que ele é um subconjunto desta sala. Ele é um pedaço desta sala. Então, o conjunto A aqui poderia ser um subconjunto desse conjunto maior, tá bom? Ou posso chamar esse cara de conjunto deste conjunto universo. O meu conjunto universo, então, é apenas a minha sala de aula. Tudo bem? Então, o meu conjunto universo é um conjunto de referência. Agora, eu preciso desse conceito para falar do complemento de A. Por quê? Pelo seguinte. Moçada, para poder falar sobre o complemento de A, eu vou colocar aqui um exemplo para ficar bem simples para você. Eu vou colocar aqui, ó, um conjunto A, tá bom? Um conjunto A. E em volta desse conjunto A, em forma de retângulo, pessoal. Em forma de retângulo, pronto. Eu vou colocar o meu conjunto universo. Moçada, na matemática é comum nós representarmos o conjunto universo por um retângulo, tá bom? Este retângulo seria a minha sala de aula e aqui seria aquele saco com 5 alunos. Tá legal? Então eu vou colocar assim, ó. Olha o que eu vou colocar. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui fora eu vou colocar 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pronto. Moçada, quando eu falo em conjunto A, é o conjunto formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5. Normal. Mas quando eu falo quem é o complementar do A, é todo mundo que está fora do conjunto A, mas está dentro do meu conjunto universo. Ou seja, olhando para cá, pessoal, vamos colocar assim, ó. Quem seria o complementar? Olha como é que eu vou escrever. Complementar do conjunto A. É todo mundo que está fora, mas está dentro do universo. Então seria 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então eu vou pôr aqui, ó. 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Pronto. Esse é o conjunto complementar. Deu para sacar? Então o conjunto complementar, pessoal, é todo mundo que está aqui fora do conjunto A, porque ele é o complementar. É o que completa, é o que complementa o conjunto A. O conjunto A mais o complemento, pessoal, vai dar o conjunto universo. Por isso que é complemento do conjunto A, tá bom? Agora um detalhe importante, muito importante. Moçada, você viu que eu usei aqui o A com uma barrinha em cima. Só que dependendo do estado que você vai prestar o teu concurso, essa notação muda. Então veja, vamos colocar aqui, ó. Eu posso ter, moçada, eu posso ter o A barra, tá bom? Eu posso ter o A com uma vírgula aqui em cima. Eu posso ter o conjunto A com C aqui em cima. Eu posso ter o conjunto A, pessoal, com C aqui embaixo. Percebeu? Tudo isso é um complemento do conjunto A. Ainda tem outro. Eu posso ter o A, moçada, com um U aqui embaixo e um Azinho aqui em cima. Olha que louco. É isso mesmo. Todas estas representações, moçada, são representações do complemento do conjunto A. E vai depender do estado que você está. Tanto para vestibular como para concurso público. Quais que mais caem, pessoal? Este com a vírgula é o que mais cai.
e este aqui com o Czinho em cima. Você vai prestar engenharia, vai prestar Receita Federal, vai prestar Banco Central, cuidado com o A com a barra em cima, porque a turma de exatas é o que mais vê. Se você fez um colégio técnico, se você fez engenharia, você vai perceber que você viu com a barrinha em cima. É o mais comum que nós vemos, tá bom? Eu posso falar porque eu sou da área de engenharia também, então esse é o que mais vê. Todo técnica eletrônica vê com a barrinha em cima, tá bom? Então quando você vai estudar portas lógicas, por exemplo, a porta negativa, né? A gente vai usar a barrinha em cima, tá bom? A porta inversora usa a barrinha em cima, porta negativa, barrinha em cima. Tudo bem, pessoal? Então, cuidado com essa simbologia para o complemento do conjunto A. Legal? Tá bom. Bom, tem mais uma coisa que é básica, que é a diferença de conjuntos. Vamos ver a diferença de conjuntos? Vamos apagar essa luz, a gente já volta em 3 segundos. É 3, 2, 1. Não falei? Super rápido. Moçada, a Rússia acabou de invadir a Ucrânia, hein? Coisa tá feia lá. Mas vamos voltar pra cá. Senão vai ficar feia pra nós também. Queridão, diferença de conjuntos. Vamos lá. Diferença de conjuntos. Ó, e nós temos também a diferença simétrica, né? Que a gente já colocou um post lá no Instagram, mas eu vou falar de diferença simétrica só na próxima aula. O que seria a diferença de conjuntos, pessoal? Tranquilo isso aqui, viu? Apesar do aluno se enroscar bastante, mas é tranquilo. Seria o seguinte: A menos B. Só isso. Então veja, eu tenho o conjunto A e vou tirar do conjunto A os elementos do conjunto B. É só isso. Tá bom? Só isso. Então veja, vamos colocar assim, ó, vamos colocar um exemplo para ficar bem fácil. Conjunto A, 1, 2, 3. Moçada, conjunto B, vamos colocar 2, 3, 5. Vem comigo. Eu quero fazer o A menos B. O que seria o A menos B, pessoal? Bom, eu tenho o conjunto A e vou subtrair os elementos do conjunto B. Então, olha, seria assim, ó. Olha que simples. Eu tenho o conjunto A. 1, 2, 3. Eu tenho o conjunto A, mas vou tirar os elementos do conjunto B. Então, vou tirar o 2, o 3 e o 5. Eu vou tirar o 2, eu vou tirar o 3 e o 5 não tem para tirar. Então, quem sobrou, pessoal? A menos B é igual a 1. Acabou. É isso. Isso aqui é a diferença de conjuntos. Tá bom? Tranquilo? Fácil, né? Isso não é difícil. Mas tem uma observação aqui. Quero te colocar aqui um OBS. Moçada, esse OBS é para os vestibulares mais difíceis, hein? Os vestibulares mais difíceis, os concursos mais chatinhos. Você tem que saber que A menos B, pessoal, é a mesma coisa que o A intersecção com o complemento do B, tá? É importante isso aqui. E depois, eu acho que você deveria verificar. Finge, por exemplo, que o conjunto A é isso, finge que o conjunto B é isso, e faz isto aqui também para ver se dá certo, tá bom? Mas tem que dar certo, porque a diferença do conjunto, o A menos B, a diferença entre A e B, é o A intersecção com o complemento do conjunto B, tá bom? É legal saber isso aqui. Queridões, essa é a parte básica. Esse é o basicão. Você vai prestar uma prova muito simples, onde cai matemática, você precisa saber até aí, pelo menos. Agora a gente vai entrar, moçada, numa parte média, onde a maior parte dos concursos cobram normalmente, que é o complementar. Vou colocar aqui, conjunto complementar. Moçada, isso é bem parecido com o que nós já vimos, só que ele tem um detalhezinho. O que seria o conjunto complementar? Seria o seguinte, eu vou escrever desse jeito, pessoal, conjunto complementar AB.
É assim que eu escrevo o conjunto complementar. E a primeira coisa que você tem que saber é como se lê isso. Então é assim, ó. Isso aqui é o conjunto complementar. Moçada, conjunto complementar de A em relação a B. Moçada, cuidado. Conjunto complementar do de cima em relação ao de baixo. E o que é isso aqui, pessoal? O que é isso, na verdade, hein? Essa representação. Moçada, essa representação é B menos A. Ou seja, é o conjunto que eu coloquei embaixo menos o conjunto que eu coloquei em cima. O problema, pessoal, é que quando ele te pede isso, existe uma condição. Tem uma condição aqui. Qual é a condição para que eu possa calcular isto? É que o A, o conjunto de cima, tem que estar contido no conjunto de baixo, pessoal. O conjunto de cima tem que estar contido no conjunto de baixo. Se não tiver contido, pessoal, eu vou falar que não está definido. Não dá para calcular. Vamos ver um exemplo? Olha só, dá uma olhadinha. Exemplo. Moçada, seja o conjunto A, vou colocar assim, ó, 2 e 3. E o conjunto B, pessoal, eu vou colocar 1, 2, 3 e 4. Tá bom? 1, 2, 3 e 4. Bom, daria para calcular isso aqui, pessoal, o complementar de A em relação a B? Dá para calcular esse cara? Bom, em primeiro lugar eu tenho que verificar se o A está contido no B, se o conjunto de cima está contido no conjunto de baixo. Pessoal, o conjunto A está contido no B? O conjunto A está dentro do conjunto B? Tá, né? Porque o 2 e 3 aqui também estão aqui, ó, 2 e 3. Então, está contido. E, portanto, o complementar de A em relação a B é o B menos A. É o de baixo menos o de cima. Ora, então, de novo, pessoal, para a gente treinar. Eu tenho o conjunto B, vou tirar os elementos do conjunto A. Então, eu tenho o conjunto B. 1, 2, 3, 4. E vou tirar os elementos do conjunto A. Eu vou tirar 2 e 3. Veja, vou tirar 2 e vou tirar 3. O que sobrou? 1 e 4. Pronto. É isso aqui. 1 e 4. Tá bom? Agora, queridos, daria para fazer isso? Complementar de B em relação a A. Bom, para eu fazer o complementar de B em relação a A, o B tem que estar contido em A. Moçada, o de cima tem que estar contido no de baixo. A minha pergunta é, este de cima está contido neste que é o de baixo? Não, não está. Então não dá para fazer esse cara. Então como é que eu vou fazer na prova? Eu vou colocar assim, ó, não está definido. Não está definido. Acabou, não dá para resolver esse cara. Tá bom, pessoal? Não dá para resolver. Beleza? Maravilha. Queridos, agora a gente vai entrar numa partezinha um pouco mais rebuscada. Agora a gente vai dar uma viajada porque precisa, que é o papo de subconjunto. Tá bom? Vamos apagar essa lousa aqui e agora eu quero que você tenha bastante paciência porque vai vir a parte pesada da aula, tá bom? Aguarda um minutinho que a gente já volta. Vamos lá, pessoal. Então, vamos ver uma parte agora que é bem chatinha, mas você vai ter que prestar bastante atenção. É isso que vai cair nos concursos este ano e deve pipocar nos vestibulares. Presta atenção. Moçada, eu coloquei mais distante para a gente poder pegar a lousa toda, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Conjunto das partes. Conjunto das partes ou potência de A. Potência de A. Moçada, o que é o conjunto das partes? Que eu represento desta forma, ó. Eu posso representar desta forma, que é a forma mais usual, ou esta aqui, pessoal, que é a menos usual.
Mas eu já vi esta aqui em concurso público, tá? Bom, o que é o conjunto das partes? O conjunto das partes ele é formado por todos os subconjuntos de um determinado conjunto. Mas como assim, Fredão? Olha só, vamos colocar um exemplo aqui para você entender direitinho. Queridos, se eu tiver o conjunto A assim, ó, 1 e 2, pensa comigo. Imagina que eu tenho o conjunto A, que é 1 e 2, e eu quero formar presentes com esses dois números. É como se eu tivesse aqui uma pulseira e um chapéu. E eu quero ficar formando todos os presentes possíveis com esses dois elementos. Ora, então, pensa comigo. Poderia formar um presente só com o número 1? Poderia. Tá aqui, ó, só um presente, um presentinho só com o número 1. Poderia formar um presente só com o número 2? Sim, poderia formar um presente só com o número 2. Poderia também formar um presente com o número 1 e com o número 2 ao mesmo tempo? Ou seja, com a pulseira e com o chapéu? Sim, poderia formar aqui, ó. 1, 2, pronto, é mais um presentinho. E por último, queridos, eu poderia formar um presente na caixinha sem nenhum número, ou seja, nem o 1, nem o 2. Eu vou presentear aquele meu amigo chato, então eu vou presentear só com a caixa vazia. Pode? Pode! Então eu vou colocar o vazio. Ou seja, queridos, se eu tiver dois elementos no meu conjunto A, é possível eu ter 4 subconjuntos. Percebeu? É possível formar 4 subconjuntos. Perceba que você não consegue formar outro subconjunto. Se você imaginar uma caixinha de presente onde você está colocando os números, se eu coloco 1 e 2 ou 2 e 1, tá na mesma, né? Pega a caixinha, mistura, você não sabe se é 1 e 2 ou 2 e 1. Então isso aqui, 2 e 1 é a mesma coisa. Portanto, o conjunto das partes de A ou o conjunto potência de A vai ser este aqui. Percebeu? Bom, Alfredão, qual é a dificuldade? Por enquanto não, mas agora veja. Olha o que eu vou colocar aqui. Vou colocar assim, PS. Isto é importantíssimo. Isto é o que caiu até hoje nos concursos, que é o seguinte. Se o conjunto A tiver N elementos, então, o conjunto P de A, ou seja, o conjunto das partes de A, terá 2 elevado a N elementos. Moçada, isso é extremamente importante. 2 elevado a N elementos. Ou seja, se aqui tivesse 3 elementos, o conjunto das partes teria 2 elevado a 3 elementos, ou seja, 8 elementos. Concorda comigo? Então, isto é extremamente importante, tá? Isso é o que se cobrou até hoje. Como é que eles cobram no concurso? Ele fala assim, olha, dado o conjunto A com 11 elementos, quantos subconjuntos podemos formar com 7 desses elementos? Cara, percebeu a diferença? Ele te deu um conjunto A com 11 elementos, mas ele está falando o seguinte, se eu pegar 7 elementos, desses 11, quantos subconjuntos eu posso formar? A coisa mudou. Então, para isso, pessoal, eu vou fazer um resumo nesse lado aqui, e eu quero que você preste bastante atenção. Esse resumo vai ser um pouquinho pesado, tá? Só que é um resumo importante para você entender o porquê que isso aqui é 2 elevado a n, tá bom? Queridos, vejam. Primeiro lugar, olha só. Vamos dar uma relembradinha no que é fatorial? Você lembra o que é fatorial, moçada? Eu sei que isso aqui é um pouquinho mais avançado, mas vai valer a pena. Moçada, fatorial é uma coisa muito simples. Por exemplo, o fatorial é esse símbolo que eu coloco aqui no número. E para que serve esse símbolo? Apenas para dizer que isto aqui
é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Só isso. Ou seja, eu vou diminuindo uma unidade até chegar no número 1. Quando chega no número 1, eu paro. Tá bom? Isso é o fatorial. Simples. É apenas uma representação. Tá bom? A segunda representação que eu quero que você lembre é... Vamos colocar aqui. Número... Professor, não tem apagador? Não, tem não. Número binomial. Número binomial. Moçada, também é tranquilo no binomial. Eu não vou ficar divagando aqui, eu quero só que você lembre. O que é o número binomial? Era esse cara aqui, lembra? Se eu tiver um número desta forma aqui, pessoal, ele é um número binomial. Eu chamo de número binomial NP. Tá bom? Ou N sobre P. Queridos, o que é esse cara? Tem uma formulinha, né? A formulinha é o seguinte, isso aqui vai ser N fatorial sobre P fatorial vezes N menos P fatorial. Lembra disso aqui, pessoal? Lembra? Número binomial. Aliás, para a moçadinha mais nerd, vocês vão lembrar que esta formulinha aqui, pessoal, é, na verdade, a fórmula da combinação, lá na análise combinatória, lembra? Eu vou colocar isso aqui, pessoal. Essa aqui é uma formulinha, fórmula da combinação na análise combinatória. Análise combinatória. Pronto. Nossa, Fredão, que viagem. Não. Lembra do papo da análise combinatória? A gente estudava arranjo, combinação e permutação, né? Esse era o basicão, tá bom? Na combinação, a gente usava essa fórmula aqui, que é, na verdade, a fórmula do número binomial, tá bom? E tem mais um detalhe importante, que eu também não vou devagar, só quero que você lembre. Quando nós estudávamos o triângulo de Pascal, também chamado de triângulo de Tartaglia, né? Nós vimos uma coisa desse tipo, ó. Olha só. Nós vimos uma coisa desse tipo aqui. Moçada, N0 mais N1 mais N2 mais NN. Lembra disso? Lembra desse cara? Isso dava quanto? 2 elevado a N. 2 elevado a N. Alfredão, que coisa louca, Alfredão. Onde você pegou isso? Lá do triângulo de Pascal, que eu ainda vou ver tudo isso com vocês. Eu só estou dando uma relembrada. Se você já passou pelo ensino médio, você já deve ter visto isso. Fredão, mas eu não lembro nada. Que bom, porque se você lembrasse, você não estava assistindo minha aula. Então, só para dar uma relembrada nisso aqui. Queridos, já deu para sacar que esse cara aqui, ó, ele tem tudo a ver com aquele 2 elevado a N. Mas como assim, Fredão? Vamos fazer agora. Queridos, deu para sacar até aqui? Eu vou precisar apagar essa lousa, porque agora a gente vai brisar. Mas dá só uma olhada, antes da gente brisar. Relembrando, fatorial 5 com esse pontinho aqui, pessoal, de exclamação, é 5 vezes 4 vezes 6 vezes 2 vezes 1. Se fosse 7 fatorial, 7 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Moçada, número binomial é um número desse tipo que tem uma formulinha, tá bom? N fatorial sobre P fatorial. Lembra disso? É o de cima fatorial sobre o de baixo fatorial. E embaixo, vezes N menos P fatorial. Tá bom? E aqui, moçada, olha só. Se o N fosse 3, por exemplo, seria assim, ó. 3, 0 mais 3, 1 mais 3, 2 mais 3, 3 é igual a 2 elevado a 3. Se o N fosse 2, se o N fosse 2, 2, 0 mais 2, 1 mais 2, 2 é igual a 2 elevado a 2. Deu para sacar? Se fosse N4, 4, 0 mais 4, 1 mais 4, 2 mais 4, 3 mais 4, 4 é igual a 2 elevado a 4. Beleza? Tudo bem?
Legal. Então agora eu vou apagar, porque eu vou fazer este mesmo exemplo aqui, só que agora da forma brisada, da forma que vai cair no concurso esse ano, tá bom? Vamos apagar isso aqui num tom de mágica. Uau! Muito bem, queridos. Voltando aqui. Veja, como é que era o exemplo mesmo? Nós temos o conjunto A, que é o 1, 2, não é isso? Legal, nós já sabemos que com esse conjunto nós podemos formar 4 subconjuntos. Concorda comigo? Tá legal. Agora, vamos só lembrar quais são os 4 subconjuntos? Então, quem é o conjunto das partes? Moçada, era o 1, era o 2, é o 1, 2 e o vazio, né? E o vazio. O vazio sempre está presente, pessoal. O vazio é o cara, gente boa, tá bom? No subconjunto ele está sempre presente. Tem que estar presente, não pode esquecer do vazio, hein? É comum você esquecer do vazio quando você vai achar os subconjuntos. Agora veja, eu falei para você que até agora os concursos vestibulares têm cobrado o seguinte: olha, o conjunto A tem 2 elementos. Quantos subconjuntos podemos formar com esses 2 elementos? Agora, faz um tempinho, caiu num concurso público o seguinte. Olha só a pergunta. Olha, o conjunto A tem 2 elementos. Quantos subconjuntos com 0 elementos podemos formar? Veja, olha a pergunta, hein? Quantos subconjuntos com, moçada, vou colocar aqui, 0 elementos podemos formar? Podemos formar. Tá bom? Moçada, quantos com 0 elementos podemos formar? Sabe quantos? É isso aqui. Quantos elementos tem? 2. Ah, então podemos formar o número binomial 2, 0. Percebeu? Olha aqui. A segunda pergunta. Quantos subconjuntos com 0 elemento, né? 1 elemento podemos formar? Olha a pergunta dele, pergunta malandra. Quantos com 1 elementos podemos formar, pessoal? 2, 1. 2, 1. 2 porque eu tenho 2 elementos no meu conjunto A. 1 porque ele quer formar subconjuntos com 1 elemento. Deu para sacar? Olha a outra pergunta. Quantos subconjuntos com 2 elementos podemos formar? Podemos formar. Moçada, quantos nós podemos formar? Quantos subconjuntos com 2 elementos? 2, 2. Ora, não dá para eu formar subconjunto com 3 elementos, eu só tenho 2. De tal forma que, pensa comigo, moçada, olhando para cá, quantos subconjuntos com 0 elementos podemos formar? Um só, que é o conjunto vazio. Então esse cara, na verdade, ele vai dar o quê? 1. Agora, você pode calcular. Usa a formulinha que eu dei na outra lousa para calcular isso aí. Você vai ver que vai dar 1. Quantos subconjuntos com 1 elemento podemos formar? 2, não é? Então isso aqui vai dar 2. Tá sacando? Hein, filhote? Tá caindo a ficha? Quantos subconjuntos com 2 elementos podemos formar? Um só. Então isso aqui vai dar 1. De tal forma que se eu somar isso aqui, 2 com 1, 4. E isso aqui, Fredão? Ora, a gente não acabou de ver isto aqui, pessoal? Olha só. Nós não vimos agora que N0 mais N1 mais N2
mais nn é igual a 2 elevado a n. Então você concorda comigo que o n aqui é 2? Então isso aqui vai dar quanto, pessoal? 2 elevado a 2. Tá sacando de onde vem 2 elevado a n? É desta soma desses números binomiais. Alfredão, se tivesse 3 elementos, então as perguntas seriam: quantos subconjuntos com 0 elementos podemos formar? 3, 0. Quantos subconjuntos com 1 elemento podemos formar? 3, 1. Quantos subconjuntos com 2 elementos podemos formar? 3, 2. E quantos subconjuntos com 3 elementos podemos formar? 3, 3. De tal forma que quando eu somar, isso aqui vai dar o quê? 2 elevado a 3. Tá percebendo? Então, em vez do cara te perguntar a quantidade total, ele está fazendo uma dessas perguntas. Então, a pergunta dele agora está sendo assim, ó. Olha, o meu conjunto tem 11 elementos, o conjunto A. Quantos subconjuntos com 7 elementos desse conjunto podemos formar? Pessoal, isso na verdade é uma permutação, é uma combinação, né? É uma combinação. Mas eu não quero entrar nesse conceito. Hoje, na aula de conjuntos, eu quero que você saiba isto. É isso que eu quero que você saiba. Eu quero que você brise nisso aqui, ó. Fredão, você acha que eu devo memorizar essa expressão? Não, cara, eu quero que você decore isso, pelo amor de Deus, para com essa frescura de memorizar. Decora isso aqui, cara. Faz uma tatuagem na testa disso aqui, entendeu? Põe um papel no bolso, anda na rua, decora esse negócio. Esse negócio é extremamente importante. Você entendeu? Isso aí, este ano vai desabar nos vestibulares, vai desabar nos concursos. Acredita, não, Alfredão? Isso, depois que esse concurso fez essa pergunta, eu tenho conversado com vários professores, os caras adoraram a pergunta. Isso vai começar a pipocar em todo vestibular, em todo concurso público. Tá legal? Então lembre-se, esse papo é o papo de conjunto das partes. Eu sei que eu dei uma brisada, eu não precisava tanto, mas é que eu tenho a certeza que vai cair esse tipo de exercício. Tá legal? Tranquilo? Maravilha. Queridos, vamos parar a aula por aqui, que já ficou longa, se eu não me engano já passou dos 15 de 1 hora. Então eu paro por aqui. Próxima quinta-feira, moçada, eu vou de novo postar outra aula, tá bom? Lembre-se que eu sempre coloco um pouquinho, eu sempre gravo antes, né? Um pouco antes, que é para não ter problema de luz, cair internet, cavalo passando por aqui, vaca voando, nada disso. Tá bom? Assim dá para editar um pouco. Então, estuda esse pedaço e a próxima semana eu acabo esse papo de conjuntos, que eu vou ver diferença simétrica, vou ver leis de Morgan, vou ver propriedades importantes, e aí a gente acaba a parte de conjuntos. E na semana que vem eu solto um PDF de toda a parte de conjuntos, de toda a aula de conjuntos. Tá bom? Depois eu falo para vocês como é que vocês pegam o PDF. Beleza? Queridões, vou pedir uma coisa encarecidamente. Vou fazer essas aulas com vocês com todo o amor. Então, cara, se inscreve no canal, dá o like, faz o que você quiser fazer aí, beleza? Faz o que tem que ser feito aqui, nem eu sei o que tem que fazer. E vai no nosso canal no Instagram também, e lá eu vou colocar resumos também dessa aula aqui, tá bom? Já coloquei a primeira parte, vou colocar a segunda lá semana que vem, tá bom? Queridões, beijocas pra vocês. A ver se estuda, ó, criança. Pelo amor de Deus. Tchau.